meu cafezinho. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre gerenciador de pacotes. Se você já trabalha com computação ou programação web, enfim, você já deve ter ouvido falar de gerenciadores de pacotes, do NPM, do Yarn, PNPM, ou se você trabalha com outras tecnologias, por exemplo Java, Golang e assim por diante, provavelmente você já utilizou um gerenciador de pacotes dessas linguagens. Hoje nós vamos falar sobre os gerenciadores de pacotes do JavaScript, que é a linguagem que eu vou ensinar vocês a programar. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que são gerenciadores de pacotes, como eles funcionam e qual que é o objetivo deles. Também vamos dar uma passadinha por cima no NPM para vocês entenderem um pouco melhor. Então eu vou tomar meu cafezinho aqui e bora pro vídeo. Meu cafezinho tá muito bom, velho. Bom, vamos lá. Gerenciadores de pacotes geralmente são CLIs, né? No caso do JavaScript, o NPM, o Yarn e o PNPM e o BAN. O que são CLIs? CLI. São programas que a gente executa ali no terminal, comandos que a gente executa no terminal e, como o nome já diz, linha de comando, command line. Então, são programas que a gente executa escrevendo aqui no terminal e eles fazem alguma coisa na nossa máquina. E os gerenciadores de pacotes, como o nome já diz, eles servem para gerenciar os pacotes da nossa aplicação, instalar pacotes novos, remover, fazer atualizações das bibliotecas e também para executar alguns scripts programados que a gente tem para a nossa aplicação. Por exemplo, fazer o build da aplicação, startar o servidor de desenvolvimento, fazer a verificação de lint. Essas são coisas que os nossos gerenciadores de pacotes são capazes de fazer. E por que eu preciso de um gerenciador de pacotes? Porque, principalmente hoje, no JavaScript, a gente tende a não reinventar a roda. Na verdade, a maioria dos programadores deveria fazer isso, né? Que o que é? Quando a gente precisa de alguma solução, por exemplo, eu preciso gerar IDs aleatórios. Eu não vou construir uma função que gera IDs, hashes aleatórios do zero, porque isso alguém já fez em algum determinado momento. Então o que eu vou fazer? Eu venho no navegador, eu pesquiso por uma biblioteca que faça isso, eu utilizo um gerenciador de pacotes para instalar ela no meu projeto e aí eu leio a documentação ali para saber como eu tenho que utilizar. Então essa é a vantagem dos gerenciadores de pacotes. Eles nos servem para instalar pacotes de terceiros que estão disponíveis na internet no nosso projeto. E uma das grandes vantagens dos gerenciadores de pacotes é que, geralmente, alguns pacotes dependem de outros pacotes. Como assim? O React, por exemplo, para trabalhar, né, quando a gente cria um projeto React, ele não depende só do React, ele depende do React DOM, se eu não me engano, tá? É isso mesmo. Então, quando você manda ele, por exemplo, instalar o React, ele vai colocar como na lista de dependência do React, para ele funcionar, o React DOM. E muitas bibliotecas têm isso, tem listas infinitas de outras bibliotecas que elas são dependentes. Então, se você vai lá e coloca só o React, só quero o React, ele não vai funcionar, porque falta o React DOM. Agora, se você manda o gerenciador de pacotes instalar o React, aí o gerenciador de pacotes vai ver o que o React precisa para funcionar. Ele precisa do React DOM, precisa do TypeScript, vai pegar aquele amontoado de coisa e vai colocar no seu projeto para que aquela biblioteca funcione sem que você precise verificar todas as dependências dela manualmente. Então essa é a vantagem do gerenciador de pacotes. Mas qual gerenciador de pacotes eu de fato devo utilizar? Porque a gente tem o NPM, a gente tem o Yarn, a gente tem o PNPM e a gente tem o BAN. Sinceramente, vai do seu gosto. Uns têm vantagem sobre os outros, existe uma questão de performance, de velocidade, de armazenamento, de espaço, mas basicamente depende do que você quer utilizar. Não vou falar aqui qual que é o melhor, qual que é o pior, porque é mais de gosto. Eu particularmente eu gosto bastante de utilizar o Yarn, apesar de que no meu serviço eu costumo utilizar o NPM. O que geralmente muda de um gerenciador de pacote para o outro é a forma como você utiliza os comandos dele. Então vamos para a prática, vamos dar uma olhada no gerenciador de pacotes. Bom, eu vou abrir aqui no terminal
Vou para minha pasta de desenvolvimento aqui. Vou criar uma pasta mkdir package manager pm. Vou entrar aqui dentro dessa pasta. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos inicializar o nosso projeto aqui dentro. Para inicializar o projeto com o npm, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui. Aí, agora vai ficar melhor. Para eu inicializar um projeto, eu tenho um comando específico que eu utilizo do npm, tenho um comando específico do pnpm, do yarn, do bam e assim por diante. Aqui nesse exemplo eu vou usar do npm, tá bom? npm significa Node Package Manage, npm, isso, Node Package Manager. Então, para inicializar um projeto com o npm, o que eu faço? npm init, se não me engano é isso. Isso. Ele vai pedir o nome do meu projeto, vai pedir a versão dele, descrição, entry point, tanana, puranã, e assim por diante. Eu posso aqui simplesmente deixar tudo em branco, porque eu só estou demonstrando para vocês. Vou abrir ele no VS Code, olha só como que ficou o meu projeto. Olha só, estou com o VS Code aqui. Eu tenho um package JSON. Esse arquivo é o arquivo de configuração do nosso projeto. É ele que o nosso gerenciador de projetos lê para poder executar scripts, ver dependências e assim por diante. Aqui ele gerou para a gente um script de teste aqui só para dizer que não tem nenhum teste especificado, diz que o autor não existe e assim por diante. Se eu quisesse instalar alguma coisa aqui, por exemplo, o caso da biblioteca que gera hashes, né? Que gera, a gente chama de UUID, que seriam chaves únicas ali para identificar usuários, chave e daí por diante. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu terminal, eu posso utilizar até o terminal aqui do VS Code. Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Vou fazer npm, aí eu posso escrever ou install, que eu vou mandar o npm instalar um pacote, ou eu posso utilizar o i apenas. E eu coloco, acho que é UUID, o nome da biblioteca. Ele instalou o UUID para mim, gerou um package lock e um node modules. Ele está aqui dizendo para mim que uma dependência do meu projeto é o UUID, ele está na versão 9.0.1. Se eu vier aqui no meu package lock, olha só, node modules UUID e ali a biblioteca que eu instalei. Esse package lock ele é um arquivo muito mais extenso do que o package JSON normal. Ele é gerado a partir do package JSON e ele é um arquivo detalhado. Lembra que eu disse para vocês que algumas bibliotecas têm outras interdependências? Esse package lock ele descreve exatamente todas as interdependências entre bibliotecas, versões e assim por diante. Então, não costumamos mexer nesse arquivo porque ele é gerado a partir do package JSON. E nós temos aqui a Node Modules. A Node Modules é de fato onde fica esses arquivos, esses códigos que eu baixei da internet, que no caso eu baixei o UUID, olha só. Ele está aqui dentro. Se eu quiser ver, olha, qual que é o pacote, quais são as keywords dele, licença, as exports que ele tem. Eu consigo inclusive ver o código dele aqui. Olha só, se eu for procurar mais adentro, olha quanto código tem aqui dentro dele. Então a Node Modules é a pasta que fica salva todos os arquivos do nosso projeto que a gente está utilizando de outras bibliotecas. Se eu vier aqui e excluir o Node Modules, excluir o package lock, porque ele é gerado a partir do package JSON, que é o que geralmente acontece, eu consigo restaurar tanto o Node Modules quanto o package JSON, mandando ele instalar novamente as dependências do meu projeto, fazendo o npm install. No caso, npm install, ele viu as dependências do meu projeto, que eram essas daqui, ele baixou elas e instalou, olha só, novamente aqueles mesmos arquivos, e gerou o package lock novamente. Por que que a gente faz isso? Porque subir a Node Modules no GitHub, por exemplo, é muito pesado. A Node Modules chega a ter gigas de tamanho. Então, se subir arquivos de giga, não faz muito sentido. Ainda mais que você pode gerar esses arquivos, essas pastas novamente. Então, a gente deixa ali no git ignore para não subir esses arquivos para o GitHub e a gente utiliza ali apenas o package JSON para saber do que o nosso projeto ele depende. Se eu rodar aqui, por exemplo, vou dar uma limpada, npm run para rodar um script que foi definido aqui, script test,
ele vai me dizer que tem um erro, nenhum teste foi especificado, que é o texto aqui que ele está mandando imprimir. Se eu quiser criar um novo script aqui, eu posso fazer teste 2 e aí eu coloco o que eu quero que ele faça. No caso, eu posso colocar para ele dizer outra coisa. Olha só, aqui eu vou colocar olá mundo. Salvei. Para rodar o script 2, o nome é teste-2, então npm run teste-2. E ele me disse lá, olá mundo. Então, para executar scripts com npm, a gente usa npm run e o nome do script. Além das dependências que a gente tem no projeto, a gente também tem dependências que a gente chama de dependências de desenvolvimento. Ou seja, essas dependências elas não precisam ser carregadas quando a gente leva isso para a produção. Por que elas não precisam ser carregadas? Porque ela é algo que a gente apenas utiliza no momento que estamos desenvolvendo. Por exemplo, não faz sentido a gente subir uma biblioteca de testes para a produção, já que o usuário não vai ver testes unitários, testes de integração, nem nada disso. O teste serve para o desenvolvedor saber que o que ele está fazendo de fato está bom. Então, por exemplo, se eu quero instalar algo, uma biblioteca de testes no meu projeto, se eu colocar npm install, por exemplo, Jest, ele vai instalar aqui para mim. Vamos esperar ele terminar de trabalhar, né? Olha lá, ele instalou o Jest na versão 29.7. Beleza. O que acontece agora? Ele está na dependência do meu projeto, dependências do projeto. Porém, ele não é uma dependência do projeto, ele é uma dependência de desenvolvimento. Como que eu faço para dizer para ele que essa dependência ela não é de produção, ela é de desenvolvimento? Eu faço o seguinte, primeiro eu vou remover essa dependência do Jest, das minhas dependências do projeto. Então eu acho que é npm remove Jest. Olha só, ele removeu o Jest das dependências do projeto e aí eu vou instalar ela como uma dependência de desenvolvimento. Então npm install jest save dev. E agora ele vai falar, ele criou como uma dependência de desenvolvimento. Então, quando ele for gerar os arquivos para produção, ele não vai gerar arquivos do Jest, porque isso serve apenas para mim que estou desenvolvendo o sistema. Então, sempre bom tomar cuidado sobre o que são dependências de desenvolvimento e o que são dependências de produção. Wolf, como você sabe todos esses comandos de npm? Dia a dia, eu fui procurando na internet o que eu precisava fazer e eles foram me auxiliando ali. Se você procurar a documentação do npm, você vai ver para instalar um comando, para você remover um comando, para você limpar o cache do npm e daí por diante. E agora chega uma parte importante que é, nós temos o npm, nós temos o yarn, nós temos o pnpm, nós temos o ban e cada um deles tem seus próprios comandos. Se eu quisesse utilizar o yarn, por exemplo, eu faria o seguinte, ao invés de fazer yarn install, eu falo yarn e eu falo o nome do projeto, da lib que eu quero instalar. Então, sei lá, eu quero instalar o React. Yarn add React. Vou adicionar o React ao meu projeto. Só que aí, no caso, eu não tenho o yarn instalado aqui e ele me deu erro. Mas esse seria o comando que eu utilizaria para usar o yarn. Então, dependendo do gerenciador de pacotes que você vai utilizar, ele vai ter uma forma de trabalhar diferente, uma forma de escrever os códigos diferente. E qual que é a comparação entre cada um deles? Eu sinceramente não fui a fundo para ver, mas o npm é a que a maioria do pessoal utiliza. Depois disso veio o yarn, que alguns tempos atrás ele era mais rápido para executar algumas coisas do que o npm. Não sei hoje em dia como que está isso. Mas eu gosto particularmente do yarn, eu acho ele mais fácil por questão dos comandos, eu acho mais intuitivos que o npm. Tem o pnpm, que ele poupa espaço da sua máquina, porque se você já tem uma biblioteca instalada na sua máquina, por exemplo, ele ao invés de instalar ela novamente em outro projeto que você tenha, quando você pede para ele instalar, ele pega da mesma dependência para que economize espaço, se eu não me engano é algo desse tipo. E a gente tem o ban, que ele utiliza uma outra ferramenta ali por trás dele, além diferente do que o pnpm, o npm e o yarn utilizam, por isso ele se diz ser mais rápido.
Então aqui tem uma comparação entre o BAN, PNPM, NPM, Yarn, e aqui mostra obviamente que ele é muito mais rápido. Porém, tudo depende do que você gosta de utilizar, não tem um certo ou um errado aqui. Então vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu nesse vídeo. A gente aprendeu a instalar um pacote com dependência de desenvolvimento, a rodar scripts, a remover um pacote, isso relacionado ao NPM, e vimos também a importância dos gerenciadores de pacote, que é para que eles servem e como nós utilizamos ele hoje em dia. Obviamente isso aqui é algo muito enxuto, assim, dá para fazer muito mais coisa com gerenciadores de pacote, esse é um assunto muito extenso, que não vale a pena eu pegar aqui para demonstrar todos os casos de uso possível, especificamente do NPM, porque dá para fazer tanta coisa que vocês não fazem ideia. Mas é um bom começo para quem está dando os primeiros passos aí no desenvolvimento, seja no desktop ali com Node, né, porque a gente está falando de JavaScript, ou no desenvolvimento web, né, o front-end ali com React. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!